Fala galera, este é o Geração Jovem, o Gcast da Gazeta do Paraná. Eu sou Ana Grossi, claro, é uma satisfação, uma alegria muito grande ter você aqui conosco. De imediato já peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, comente e compartilhe este conteúdo. Afinal de contas, vocês já sabem que o Geração Jovem tem aquela pegada de entretenimento, música, informação, estilo, qualidade de vida e, claro, estamos numa nova temporada. Sabe qual? Profissões. Sabe como funciona a temporada Profissões? Semanalmente, nós temos aqui convidados mais que especiais que, claro, vêm trazer para você detalhes e informações preciosas que os livros não te contam. Então se liga, porque semanalmente é uma área de atuação profissional diferente. Hoje nós vamos abrir o Geração Jovem voltado demais para a área do direito, da advocacia. E para isso, claro, o nosso convidado mais que especial é um jovem de 35 anos, advogado, árbitro, mediador empresarial, administrador judicial, palestrante, autor de diversos livros, pai de pet, é claro, rotariano e voluntário em alguns projetos sociais. Eu estou descrevendo quem? Você sabe me dizer? Claro, temos a honra, o privilégio de receber aqui Dr. Márcio Júnior Nunes da Silva. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer, uma honra recebê-lo no Geração Jovem. O prazer é meu, Ana. Imagina, estamos aqui, claro, com esta brilhante pessoa que tem muito para agregar em nossa vida. Doutor, conta para nós um pouquinho da sua pessoa, justo para nós entendermos, né, como foi a sua vida, sua jornada dentro da área do direito. Doutor Márcio, o senhor é natural da onde? Da onde fala? Vamos começar por onde eu nasci. Isso. Acho que pelo sotaque, pela forma de falar um pouco diferente, né? Dá de perceber. Não sou paranaense, né? Mas atualmente estou residindo aqui em Cascavel. Eu nasci numa cidade chamada Rosário Oeste, né? Que fica ali próximo à Baixada Cuiabana, né? E aí, digamos que eu também sou cuiabano, né? De Chapecruz, como a galera costuma falar. E eu escolhi o direito por uma questão inusitada, né? A gente conversando aqui em off também, na minha época, né? Quando eu estava no ensino médio, como a grande maioria dos estudantes, eu tinha que fazer uma decisão de profissão para minha vida, né? E dado aquele contexto do meu convívio, né, e da minha localidade, havia poucas opções. Qual que eram as opções naquele momento? Engenharia, medicina e direito. E aí eu brincando aqui, comentando, né? Eu lembro do Ariano Suassuna, que também foi advogado. Não sei se todos sabem essa informação. Além de escritor, ele advogou por um período. E aí ele contando a história dele, que também é parecida com a minha nesse ponto, sugeriram para ele fazer engenharia. E se apresentarem para ele, assim como para minha pessoa, um cálculo, eu vou fazer. Porém, vai dar errado. Então, a engenharia não seria meu caso. Medicina, também não. Porque eu gosto de animais, então não dava para fazer experiências, né? E aí eu percebi que eu não dava nada certo naquele momento para um nem para outro. Eu falei, fazer direito, né? E aqui estou, né? Fiz direito, né? Por 5 anos. E a advocacia veio como presente também da vida, porque eu costumo dizer que o advogado é um eterno estudante. Você estuda inicialmente durante a tua graduação e logo após a graduação você continua estudando e se aperfeiçoando. E isso é a paixão que o direito me trouxe para a vida, né? O estudo. Realmente, doutor, vendo esse seu coração, né, muito humilde, muito simples, mas também, claro, este currículo incrível, por favor, é de tirar o chapéu realmente, né? Uma pessoa que hoje tem tanto para agregar na nossa vida. O senhor fez a faculdade em Mato Grosso. Exatamente. Já vamos de imediato mandar nesta câmera aqui, ó, um abraço para os nossos amigos
mato-grossenses, né? Justo porque lá também tem familiares meus, doutor. E realmente é um prazer te receber aqui. Claro que o senhor já ouviu, já cansou de ouvir falar, né? Seja bem-vindo ao Paraná, mesmo que não está recentemente morando aqui, mas seja mais uma vez bem-vindo, sabe? Doutor, e o que é realmente advogar? Acho que advogar, antes de mais nada, é resolver situações, né? Querendo ou não, o direito te apresenta situações e cada pessoa vai ter sua maturação de vida. E, em determinados momentos, ele vai precisar do direito. Para quê? Para resolver uma situação. Então, o advogado é basicamente um solucionador. Ele vai resolver questões que a vida apresenta, né? Mas o senhor acha que realmente o espectador, né, que está acompanhando o Geração Jovem, ele deve sim, para fazer a faculdade de Direito, analisar o seu perfil, ver se realmente o perfil que ele tem se adequa ao que o direito também exige, as condições que ele vai ter que se propor? Eu costumo dizer e acreditar, não só o direito, mas a advocacia te dá um leque de oportunidade que talvez outras carreiras não te propiciam. Então, você, a partir do momento que você faz o direito, você acaba o quê? Abrindo o teu olhar, não só para a forma como as pessoas se comportam, mas o do porquê que aquilo está acontecendo e o caminhar do futuro, para onde que a lei está apontando naquele momento. E quando você entra na advocacia, dentro da advocacia, há várias especialidades, né? Não necessariamente eu preciso ser bom em tudo, mas a partir do momento que você entende que aquela área te abraçou ou você abraçou ela, você tem que se dedicar e apresentar o seu melhor. E o direito nada mais é do que você apresentar a solução. Então, você como advogado, você vai fazer o quê? Vai fazer uma análise da tua consciência, se dentro do teu conhecimento e da sua experiência de vida, você consegue apresentar soluções. Se você é uma pessoa que gosta de encontrar soluções, você tem tudo para dar certo na advocacia. E você fala, não, eu não quero trabalhar com isso. Ok, é uma escolha, mas a advocacia, no meu entender, é o quê? É encontrar soluções e trabalhar elos também. Porque a advocacia é uma forma de pacificação social, de se aplicar o direito, mas também de se trabalhar o que se entende por justiça. Perfeito. E o senhor optou em atuar em qual área do direito? Eu costumo falar que eu não optei. A vida me apresentou aquilo que eu tive a possibilidade, né, e a honra de estar do outro lado, ser assessor juiz, trabalhar em tribunal, então eu vivenciei o que é decidir. Eu falei, não, decidir é uma baita responsabilidade, porque tecnicamente não é processo, não é informações, aquilo são vidas. Então você tem que tratar com a importância e com o respeito devido. E aí eu entendi que o maior fenômeno da vida em si é resolver conflitos. Então, uma das formas de resolver conflitos é o quê? Você trabalhar através do diálogo. Através do quê? Através de outras formas, eu até brinco. As pessoas falam, vou te levar para a justiça. Não, não faça isso. Vamos conversar e vamos encontrar, porque a melhor solução sempre é apresentado por cada pessoa. Então, a partir do momento que você entende que a advocacia é uma forma do quê? De levar a justiça, e a melhor justiça é construído pelo diálogo, você acaba o quê? Não levando para as arestas do judiciário esses conflitos, só em casos inevitáveis. E aí eu fui construindo essa minha carreira, mas digamos no extrajudicial, que eu costumo dizer que a vida traz pessoas para você, mas você constrói através daquelas vidas elos e pontes.
E a partir do momento que você constrói esses elos e pontes, você trabalha o quê? Trabalha o fenômeno da pacificação da sociedade. Se a gente quer uma justiça, a gente tem que começar conosco mesmo, fazer nossa avaliação da consciência. Eu não vou pegar para atender uma situação que eu sei que tecnicamente ou moralmente eu não consigo atender. Então você tem que ter essa consciência também profissional. Perfeito. Doutor, e até ouvindo o que o senhor estava dizendo, realmente me chamou a atenção. O senhor, enquanto estagiava, enquanto Sim. acadêmico, estagiava, claro, em Sim. alguns locais. Exato. Quais foram esses especificamente? Eu primeiro, eu estagiei, né, e foi uma experiência, me agregou muito. Eu estagiava dentro da delegacia de polícia civil e na mesma estrutura física, né, ficava a delegacia e em anexo ficava o presídio. Aí eu brincava, eu comecei a advogar lá dentro, né? Porque as pessoas que estavam naquele momento detidas, né, ou privadas de liberdade, você pode me tirar uma dúvida, né? Porque eles já sabiam que eu estudava direito. E a partir daquele momento eu comecei a perceber o quê? Nem tudo está em livros, nem tudo está naquilo que você acompanha nos noticiários. Muita do que acontece é o quê? É escutativa. Você sentar para ouvir a pessoa e entender o que levou ela a estar lá e como que você pode apresentar. Aí eu estagiei na delegacia como delegado, estagiei na Defensoria Pública, o que me agregou muito, né? Tanto profissionalmente, mas também pessoalmente. Porque eu brinco, a Defensoria também é uma carreira dentro da advocacia, mas é uma carreira da advocacia pública. E você atende, né, as pessoas mais desfavorecidas. Aquilo você entrega, né, mais do que justiça. Você entrega bênçãos na vida das pessoas. E é ali que eu entendi o quanto o direito e a advocacia pode ser apaixonante quando você constrói elos saudáveis com as pessoas e percebe que nem tudo é dinheiro e nem tudo é carreira. Muitas vezes é o quê? É você sentar e entender que aquela mãe que está buscando uma pensão para o filho, aquela avó que está buscando regular a questão da guarda de visitas, ela nada mais quer do que entender que o direito também é justiça. E a justiça é entregar aquilo que a pessoa espera, né, do bem de vida maior. Tá certo. E em que parte da sua vida tu começou a sentir que realmente, fora ali o estágio, tu terminou a faculdade, aí tu já se identificou, já sabia, ou ainda tu estava naquela berlinda? Porque isso pode ser, doutor, que quem está assistindo o Geração Jovem e às vezes esteja nessa situação. Mas espera aí, será que ainda dá tempo de eu conseguir me identificar? Eu tô no 4º ano, já tô fazendo prática, né? Mas ainda eu não me localizei. Eu vou para o criminal, eu vou para tributário, eu vou para onde? O direito, ele é um leque, como o senhor falou, maravilhoso. Tem a área dos concursos também, né? Então, o direito, ele é maravilhoso, mas às vezes o acadêmico pode se perder nisso. E o senhor realmente manteve aquele seu posicionamento, aquela sua decisão, né, em atuar em determinada área já nesse período, ou ainda foi se norteando? Não. Eu me formei, eu financiei minha faculdade. Então, no outro dia, eu era um bacharel de direito com um saldo com alguns boletos para pagar. Então, tinha que fazer uma escolha. Vou fazer concurso, vou para a carreira jurídica? Eu precisava me organizar. Vou advogar? Precisava passar na prova da OAB. Então, de uma forma ou outra, qual que era a prioridade? Resolver os boletos. Tá certo. Uma coisa mais urgente. Eu brinco. Você tem que começar pelo início. E qual que era o meu início? Pagar a conta. Então, o que eu poderia fazer para pagar a conta naquele início? Advogar. Mas eu não era advogado. O que eu tinha que fazer? O exame da OAB.
Aham. né? E aí, logo após a colação de grau, eu brinco, né, na minha cidade, né, onde eu me formei, né, minha família é conhecida, eu fui em um por um dos locais, né, onde eu já tinha relacionamento, pedindo oportunidade. E no final eu entendi que bacharel em direito, ele é basicamente nada. Basicamente nada. Porque ele fala, eu vou advogar. Não pode. Né? Eu vou fazer um concurso público. Você não tem prática jurídica. Então, você tem que construir um caminhar. Eu falei, eu vou advogar, eu vou pagar a conta e foi esse meu início. Né? Perfeito. E a sua aprovação na OAB? Vamos falar sobre essa Sim. temida OAB, OAB. galera. Então vem cá, vamos saber como o Dr. Márcio aí se organizou para a prova da OAB? Bora! Eu primeiro me organizei, eu tive a oportunidade de fazer concursos preparatórios. Eu brinco a primeira vez. Eu fui aprovado na primeira fase, a família é grande, né? Na segunda fase, eu fiz a prova lá em Cuiabá. E no dia da prova, faleceu um tio meu. Eu falei, gente, eu tinha que fazer uma escolha. Vou fazer a prova ou vou acompanhar a minha família? E eu já estava no trajeto, no caminho. Falei, gente, para onde que eu vou? E naquele momento o meu primo estava lá, faz a prova. Né? Você já está aqui, está uma quadra. E aí o que eu falo de experiência pessoal? A prova, ela tecnicamente, ela não é tão difícil. Mas ela é desgastante emocionalmente. Porque você concorre não com o outro, você concorre consigo mesmo. Se você não tiver equilibrado emocionalmente, assim, conselho meu, passei na terceira vez, porque a segunda vez faleceu um outro tio. Ô, Jesus, espera aí. Vamos, Sim, me permita, sim, doutor, se utilizar de uma sim, situação triste assim, sim, mas a gente acaba rindo, por quê? Isso, sim. Qual é o psicológico que aguenta, galera? Ninguém. Não aguenta. Aí, né? É aí um familiar, sim. Uma pessoa querida. E aí, Não, como é que o senhor resolveu aí tudo a isso? terceira vez eu fiz um combinado com a minha família. Falei, galera, ó, por favor, não inventem ninguém falecer, né? Até aquele momento. Depois vocês estão autorizados. Gente, eu tô me divertindo demais. Sim. Desculpa Não, aí, doutor. Mas é uma coisa que quem Sim. não tá se identificando com isso, Não, isso abala qualquer pessoa. Não, abala. E você ter ideia, durante a graduação, eu fui convidado, eu fui o primeiro pesquisador voluntário da minha faculdade, iniciação científica. Porque eu já vinha me destacando, né, com as notas, né, trabalhando em outros projetos, né, e eu fui convidado. Então, não haveria dificuldade para me passar. Tanto é que as 3 vezes que eu fiz a primeira fase, eu tive índice de acerto acima de 90%. Uau, né, tá. na prova objetiva, né? E eu brinco, né? Eu gosto de fazer algumas coisas de forma diferentes. Eu fiz umas outras provas agora recentes de processos seletivos. Eu começo da última questão para a primeira. Conta o segredo. É que eu tento moldar meu cérebro para ele acreditar que eu tô terminando, mas na verdade eu tô iniciando. Sabe que é uma boa? Porque, gente, eu também, né? Alguém aí, vocês que estão nos assistindo, sabem justamente dos meus erros e acertos da vida. E realmente nós também, como concurseiros, né? Num passado não muito distante, doutor, digo assim, sabe que essa é uma boa estratégia do senhor? Justo porque quando começa a prova, dá aquele desespero. Aquela ansiedade. Tu sabe que só pode sair 1 hora depois que começou, pelo menos até então no meu período era, mas tu vê um levantar para ir no banheiro, já começa a dar desespero. Não é? Aquilo mexe o teu... Eu percebi, né, falando da minha experiência pessoal, eu vou para a última questão. O que o meu cérebro naquele momento tu entende? Eu vou relaxar, porque ele está na última questão. Mas não tô na última questão, eu só inverti a ordem.
tá na primeira do número 50. Sim. Bem Basicamente assim, isso, né? Mas funciona, realmente Funciona. A gente que já foi concurseiro, já prestou provas, a gente sabe que isso funciona. E me fale uma coisa, doutor, o senhor realmente se preparava até o último minuto, discutia questões com os seus colegas, ou preferia estudar mais sozinho? Como era? Havia o grupo de estudos, né? Cada um tem seu perfil. Havia os grupos de estudo que eu participava, mas eu precisava também estudar de forma isolada, né? Porque eu não sei você, mas eu consulto especialistas. O que é consultar especialista? Conversar sozinho. Então imagina você num grupo, né, de estudos, todo mundo concentrado, querendo entender qual que é a solução, e daqui a pouco você começa a falar sozinho. Não, eu nunca tive essa experiência. Gente, bugou aqui minhas ideias agora. Justo porque eu tava pensando, como é que eu vou estudar com um especialista se eu estou sozinha? É isso, doutor? Olha, legal. Não, eu nunca... Não, no teu caso, eu sugiro, quem possa fazer, faça. É uma experiência super agradável. Então dá a dica, como é que funciona? Estuda tudo, chega na última semana... Chega na última semana, né? Eu simplesmente fechei os livros. No dia da prova, um dia antes da prova, eu fui pescar. Fui relaxar. Tranquilo. Então, no dia da prova, um colega falou: o que você vai almoçar? Não façam isso, tá? Eu fiz. Que será? Comi feijoada. Bah, que risco. Ai, meu Deus. E isso na primeira fase e na segunda também, né? Na primeira fase foi um pouco mais tranquila, na segunda nem tanto. Não sei se ele esqueceu de não comer feijoada, ele gostou muito da feijoada. Eu gostei, né? Sensacional. Eu falo o quê? Você tem que estar tranquilo, né? Você vai ficar 4, 5 horas sentado, você vai ter seu momento que você pode ir no banheiro, né? Beba água, né? Se hidratar é importante, né? Leve algo para você comer, mas pense, não leve aqueles salgadinhos, né? Que façam muito barulho, né? Para também não tirar a tua concentração, que não faça bagunça lá na mesa, né? Que eu já vi o colega fazer bagunça e por causa daquela bagunça ele se acabar se atrapalhando, tirou o foco e acabou indo mal na prova. Então, se organize. Faça um kit de salvação. Água. Quem gosta de chocolate, leva um chocolate e um salgado. Né? Não precisa mais que isso. O remedinho habitual para dor de cabeça, se tiver, mas que não dê sono, que não deixe... Não, nada de dopar ali a pessoa, né? De maneira alguma. Excesso de caneta vale, né, doutor? Vale. Por favor. Né? É bom, mas de preferência todas da mesma cor, porque senão faz festival na prova, também não rola, né? Não fica interessante. Por outro lado, doutor, também uma situação. O senhor falou... A pessoa acaba perdendo a linha de raciocínio, tira o foco do vizinho também, prejudica. Atrapalha, né? E o senhor estava falando sobre alimentação, é uma coisa que o organismo, ele estando em pleno funcionamento de forma leve, ajuda você a pensar melhor, o teu cérebro não foca naquela má digestão, naquele desconforto, né? Então, coma algo leve, né? Se hidrate e medite, né? Você vai chegar lá, você vai ficar sentado e a prova não é contra aquela pessoa que está na mesa à frente, o lado, atrás. A prova é contra você mesmo. Mas vale destacar, né, doutor? Vale destacar. Justo porque, gente... Quando a gente vai fazer concurso, não esqueça que a prova do vizinho não adianta colar, galera. Não. Resolve colar na prova da OAB, doutor? Não resolve. Justo porque eles dão em ordem aleatória, eles invertem o caderno de provas. Tem caderno A, B, C, D... Acho que até o E e o F já, né? Sim, e são cores distintas. Isso. Na segunda vez eu fiz a prova com um colega do lado, e aí depois que eu fui saber... Ele falou, eu tava tentando colar de você. Eu falei, tá, e como que você foi? Eu encontrei ele na segunda fase. Eu falei, eu fui bem. Eu falei, mas, então beleza, né?
E eu falei, tá, mas a minha prova era de tal cor, a sua era da outra. E como se foi bem? Aí que eu fui entender. O cara era daltônico. Ai. Aí você imagina. Gente, se liga nisso. E talvez as pessoas que aplicam a prova da OAB não saibam disso, né? São cores distintas, então para quem é daltônico, não cole. É um risco maior. Ele se arriscou e dele deu certo. Mas, ainda bem, mas foi um milagre, né? Milagre. Passou. Porque passou. se a cor é diferente, Sim. é justo porque a ordem, a sequência Sim. das perguntas serão diferentes, né? Seria essa lógica, né? Sim, então é complicado. Vá confiante no que você sabe fazer. Isso é a primeira fase. A segunda fase já é a fase que é a fase técnica. Você desenvolve a peça processual, né, que é apresentado, e são questões que você também tem que responder. Eu brinco, né? Por questão técnica eu não acabei sendo médico, porque a minha caligrafia é excepcional. É mediante o quê? Milagre de Deus, pra você entender. Quero uma interpretação bem profunda. Sim. Tanto é que eu brinco, eu já fui reprovado, né? Durante a graduação eu tive que fazer provas orais por conta da minha letra. E para me preparar para a segunda fase, eu falei, gente, a minha letra, né, é uma bênção. Eu tinha consciência disso. Então, também uma outra dica, se você tem essa caligrafia, né, um pouco mais destacada, né, pro perfil de médico, utilize o método do quê? Compre caderno de caligrafia e faça. Faça todas as suas peças, todas as questões que você vai responder no caderno. E você vai treinando até você encontrar uma letra que seja legível. Até porque se estiver ilegível, não vai ser aprovado. É Pode zero. estar tudo certo, mas... Eu já conheci colegas advogados que eles recorreram, né, e o recurso não foi atendido. Eu li depois as peças e as questões, o cara estava aprovado. Eu consegui entender a letra dele, mas com muito esforço. E o examinador e a pessoa que está corrigindo a prova, ela não tem obrigação de entender sua letra. Se sua letra, ele vê que tem um pouco mais de dificuldade para entender, ele vai dar 0. Né? E ele não precisa justificar. Só apresentar a letra é ilegível. É o suficiente para zerar a tua prova e você ser reprovado, infelizmente. E como que foi a sua preparação para a segunda fase? Porque nós já entendemos que, claro, o senhor fez três exames da OAB, né? Para ser aprovado ali. Isso. Naquela época tinha repescagem ou não? Não tinha. Então... Isso a gente tá falando em 2013. Então, certo. Já faz um certo tempo, né? Sim. Então não tinha repescagem, coisa que hoje o bacharel tem ainda essa colher de sopa, né? Talvez eu teria menos cabelos brancos, né? eu brinco, né? Mas não havia essa possibilidade. Reprovou na primeira fase, no próximo exame você teria que se submeter de novo à primeira fase. Se estudar e preparar, e detalhe, pagar novamente a taxa. Né? Sim. E isso é inevitável. Hoje não, hoje você tem repescagem, né? Mas a repescagem só funciona o quê? Quando você reprova na segunda, né? Não é na primeira? Não. Na primeira, né? Reprova na primeira. Perdão, na primeira. Aí faz na primeira para a segunda. Que eu inverti a lógica, desculpa. Tá como que eu escolhi a segunda fase? Eu brinco, eu tive também a felicidade de construir boas amizades durante a graduação com os professores, né? E foi montado um grupo para fazer uma jornada técnica em Brasília, 1 semana em Brasília. Então imagina você, acadêmico de direito, 1 semana em Brasília. Conta isso. Eu fiquei maravilhado. No dia, estava tendo o julgamento da ADPF sobre a questão de cotas raciais. Aí eu acompanhei todo o julgamento e, brincadeiras à parte, eu sempre fui do contra, porque eu sempre fui questionador. Então, dentro da minha turma, a galera me chamava de Marco Aurélio de Mello, que na época era ministro do STF, hoje ministro aposentado.
falava, a gente quer um ponto diferente de vista, é com o Márcio, né? Mesmo eu acreditando, né, que minha justificativa naquele momento não poderia emplacar, mas as razões me levavam a agir daquele modo, porque era meu entendimento diante daquela situação que era apresentado. E os professores, daqui a pouco, não, mas Marco Aurélio não é teu perfil. Aí chegou aquele apelido para mim, Joaquim Barbosa. Bah! Né? Aí melhorou, né? Eu falei, melhorou, né? Que agora eu não sou mais do contra, né? Eles ganharam, né, pela persistência, mas ganharam. Eu escolhi, né, depois dessa visita técnica, o direito constitucional, né, para fazer na segunda fase. Porque eu descobri que, e eu entendo também isso, que se ensinasse deveres básicos hoje, né, desde a primeira infância e nas escolas, daquilo que a Constituição fala, talvez a gente teria cidadãos, né, e uma sociedade melhor. Né? Eu falei, não, direito constitucional é base. Eu falei, se eu fizer uma base bem estruturada, e eu não sabia até aquele momento se eu ia para uma carreira jurídica, né, da advocacia, se eu ia para concurso público ou se eu iria também para docência. Então eu falei, vou estudar direito constitucional. E escolhi na segunda fase direito constitucional. Tá certo, doutor. E diz uma coisa, hoje o acadêmico de direito que realmente vê que tanto a faculdade ou o pessoal ali do grupo específico dos acadêmicos, só fugiu a sigla ali, mas eles promovem viagens. Vamos conhecer o STF, vamos conhecer o STJ. Muitas pessoas, infelizmente, acabam não querendo participar em decorrência do estágio, outros que trabalham na área ou não, mas falar, eu não posso, eu tô sem grana. Vale a pena fazer esse esforço e conhecer? Vale a pena, vale muito a pena. Né? Eu lembro, e isso foi em 2010, né, essa visita técnica que a gente fez. Foi a minha primeira visita técnica a Brasília, enquanto acadêmico de direito na época. O que eu aprendi é que uma coisa é os livros, você vai ler, vai poder interpretar. Outra coisa tá na TV, mas você acompanhar e ter aquele métier, ver o que está acontecendo lá ao vivo, né? E ter o contato pessoal quebra aquele gelo, que você entende que são humanos também, são falhos, eles vão acertar, eles vão errar, mas essa troca de experiência é algo que você leva para a tua vida profissional, e eu levei, que eu construí amizades desde aquela época. Olha, né? É importante, então, o acadêmico sempre estar... Se você tem essa possibilidade de participar de visita técnica, vá. Porque isso não vai só agregar de conhecimento, é experiência de vida. Perfeito, né? Doutor. E essa questão, já que estamos falando de prática mesmo, vale a pena o estagiário ele permanecer, né, somente dentro de um único órgão enquanto está estagiando, ou dar aquela passeada um pouquinho em cada canto para se entender, para se localizar e conhecer um pouquinho de cada área? A gente brinca, né, dentro da área jurídica, se algo deu errado, é o estagiário. E é basicamente isso mesmo. O estágio é um período que você vai procurar se aperfeiçoar e você vai errar. Então, é aquele momento de você errar. Porque na vida profissional, determinados erros pode custar vida, pode custar histórias, patrimônios. Então, você como estagiário, procure o quê? Se você consegue fazer estágio remunerado, né, faça. Se você puder fazer estágio voluntário, eu fiz estágio voluntário também durante a graduação, porque eu queria aprender. Tá? O objetivo era esse? Sim, não, o objetivo do estagiário é aprender. E hoje, né, eu tenho dentro da minha estrutura também estagiário. Eu falei, cara, você tem que agradecer. Porque eu cheguei ao momento de eu pedir para a pessoa, para me ser estagiário, e eu pagar para mim aprender, porque eu queria aprender. Né? E hoje, você, enquanto estagiário, você está recebendo para aprender. E quer algo melhor de você aprender, errar e ninguém te culpar, isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha vivendo no nosso contexto hoje. E quando se fala dentro da advocacia,
procure estágio, mas eu gosto da área criminal. Não vai estagiar só no criminal. Vai conhecer. Vai conhecer outros locais, né? Vai conhecer outros públicos. O senhor acredita que estagiar por 3, 6 meses ou 1 ano, mais ou menos, a gente já consegue ter noção de tudo o que acontece dentro de uma instituição? Não, Pelo menos para não, dar esse não, giro? Não. Eu, dos meus 5 anos na graduação, estagiei uns 4 anos. Né? Em vários órgãos, vários locais. E vai depender também da sua dedicação. Se você querer aprender, se um ano estagiando, você consegue entender a estrutura e funcionamento daquele local. Isso. Né? Mas se você querer entender de forma mais profunda todo o funcionamento de por uma das esferas, dos órgãos e das atividades, você tem que se dedicar um pouco mais. Não precisa ser necessariamente 4 horas, 6 horas, né? Depende do tempo de qualidade que você se dedica. Mais vale 1 hora diária bem trabalhada do que 6 horas não fazendo nada. Isso, realmente só esperando. Sou estagiário, Sim. mas não tem demanda, então não vou tem, ficar aqui. não tem. Aproveita para estudar, aproveita para fazer outras coisas, Sim. fazer valer a pena, né? O meu primeiro estágio dentro do fórum, eu carimbava. Eu carimbava papel. Que eu comecei em processo físico. Papel mesmo. Sim. Não era nada digital, não era nada eletrônico. Então imagina você 6 horas de segunda a sexta carimbando. E fazendo aquilo alegre, feliz. Porque eu sabia que aquilo era uma experiência que eu precisava passar para me aprender, porque aquilo tinha que fazer daquele modo, daquela maneira. A finalidade de Sim. cada carimbo, que validade ela Sim, tem? eu né? aprendi, né, depois, com o tempo, que aquele carimbo, fala, mas é só um carimbo, mas eu carimbava e anotava com a minha letra, né, a numeração das páginas. E que importância Sim. isso tem para um processo? Toda. Né? Lá na frente, quando passou a se digitalizar os processos físicos, aí você tinha que olhar, né? A paginação, tá tudo ok? Aí eu falei, gente... Tava lá a sua assinatura. Tava lá, eu falei, caramba, fui eu que carimbei, que eu reconheci minha caligrafia. E isso o quê? Isso são histórias, né? Isso é a vida demonstrando que cada ato simples que você faz com amor, faz com carinho, porque lá na frente, mesmo que se alguém não veja, você vai ter sua consciência e a paz que você fez o seu melhor. E aquela atitude, sim, Sim, importante. é importante. Né? Muitas vezes quem está nos assistindo pode pensar assim, eu fiquei carimbando. Que palhaçada. Eu ouço com muita frequência pessoas falarem, eu estou estagiando, mas eu não estou estagiando na área. Vou usar o seu termo, desculpa. Estou só carimbando. Na verdade, esse carimbar tem validação. Tem um objetivo, tem um porquê, tem uma importância, né? Justo porque já pensou se um processo se abre, cai tudo no chão, e aí? Se não tiver esse abençoado desse carimbo, não é, doutor? Se perde, se atrapalha toda a informação, né? De fato, e aí a galera falou, pô, você vai ficar carimbando? Falei, não, daqui a pouco eu vou entender. Passou uma semana, passou 2, um mês... Eu falei, gente, eu só tô carimbando, mas por que eu tô carimbando? E o estagiário, ele tem que perguntar. E não, a pergunta mais boba, sabe qual é? A que não foi feita. Não, isso é verdade. É verdade. Nós usamos, inclusive, na última entrevista com o corregedor do estado do Acre, o delegado Valdinei Soares da Costa, ele comentou, muitas das vezes... A pergunta mais simples, mais básica deve ser perguntado. O óbvio deve ser perguntado, né? Porque é uma dúvida, é de alguém. Eu estava começando, né, no início da faculdade, eu cheguei, cara, tô carimbando, tô colocando número no papel. Pra que isso? Isso é pra quê? Eu cheguei pro diretor, me diz, por que eu tô fazendo isso? Ele me disse. A partir daquele momento que eu entendi que um ato que eu estava fazendo não era um ato aleatório, não era para agradar A ou B. Aquilo existia um padrão, existia uma normativa, e se não fosse seguido, poderia anular todo um procedimento. Então imaginem você, por uma ausência de um carimbo,
você anular todo um processo ficou 10, 15 anos até ter uma decisão. E são vidas São que estarão vidas. esperando tudo Exato, isso, né? exato. Por falta ou presença de um carimbo. De um carimbo. Do carimbo. Doutor, e já que estamos falando de prática, Sim. aí, claro, o senhor fez a prova, optou Sim. por direito constitucional, Sim. foi bem, obrigado, como é que foi? Saiu de lá surtando ou tranquilo? Eu brincando, no dia da prova, e aí eu já adiantei, eu comi a feijoada de novo, e o colega brincou naquele dia. Falou, Márcio, vai eu e você fazer a prova. A terceira vez eu fiz em Sinop, né? Que era mais próximo, eu já tinha combinado com a família, tava tudo certo. Ninguém tinha falecido. Não, ninguém tinha, né? Graças a Deus. Sim, eu tava em paz comigo mesmo. E aquele colega, ele falou, você tá com uma calma, tranquilidade? Eu falei, gente, 2 vezes que eu reprovei por uma questão, né? E aí eu fiquei aquela ansiedade, falei, gente, uma questão, né? O que é isso? Aí eu falei, quer saber? Eu falei, eu vou fazer pela terceira vez. Que eu brinco, se você errou 3 vezes, na quarta vai dar certo ou vai dar errado, mas você tem que persistir. Sim. E eu escolhi persistir. Eu fui em paz, né, para fazer a prova, eu tinha me preparado. E eu costumo pensar que nada é por acaso na vida, né? Tudo tem um propósito. Você pode ter sua fé e pode ter sua crença. Independente da sua fé e da sua crença, entenda que o curso da vida não é um curso aleatório. Se eu tive que fazer 3 vezes a prova, é porque era na terceira vez que era meu momento. E foi isso que aconteceu. Quando chegou a prova, e aí quase que eu fui convidado para sair da sala. Conta isso depois. Acontece umas coisas aleatórias, porque a hora que eu vi o enunciado da peça e da questão, na sexta-feira a gente tinha tido uma mentoria e um aulão. Na mentoria, a peça que caiu na prova no domingo, ela foi antecipada e eu participei. Eu sabia qual que era a peça na hora que eu li o enunciado. E as questões também eu comecei a rir. Gente. Eu falei, gente, mas tá fácil demais. Eu vi tudo isso sexta-feira. Tava tudo nítido na minha cabeça. E eu comecei a rir e me empolgar. Falei, gente, tá fácil demais. Falei, será que eu me preparei tanto? Eu falei, de 2, uma. Ou você é aprovado, ou você é reprovado. Porque eu falei, gente, talvez é a prova mais fácil que eu fiz na minha vida. Mas aí começou a rir demais e o pessoal já convidou pra sair. Sim, aí chegou, né? Eu não sabia, tá? Depois com a prática que eu fui saber. Um dos fiscais que ficam na prova é colega advogado. Ele chegou, né? Com uma educação e simpatia. Ele falou, você tá bem? Eu falei, sim, estou. Você quer tomar uma água? Você quer ir no banheiro? Assim, com uma delicadeza. Porque ele achou que eu tava passando mal. E eu não tava passando mal. Eu tava assim, dando gargalhada, só que aquilo tava atrapalhando já. Calcule! Não, dentro de uma sala, cerca de 30 pessoas com alguém gargalhando, ninguém vai se concentrar. Aí que eu fui perceber, falei, gente, tô atrapalhando. Aí ele falou, não, você tem como gargalhar um pouco mais baixo? Falei, então, eu vou me conter. E eu comecei com esse mesmo método, né? Respondendo da última para a primeira, desenvolvi e eu gabaritei a prova. Uau, parabéns! Eu gabaritei a prova e depois da prova, a galera, todo mundo ansioso quando vai ser resultado. Eu fui aprovado, não fui, o que eu vou fazer na minha vida? Qual que era a peça? Qual que era? Todo mundo querendo saber, né? Todo mundo perguntando. E eu gosto de política também, e a minha peça na época que eu fiz, a grande maioria ficou em dúvida entre um habeas corpus, porque se tratava de liberdade, e entre um recurso extraordinário. E é isso que eu falo. Experiência de vidas muda a nossa trajetória. O que fez me identificar naquele momento qual que era a peça, né, sem nenhuma dúvida, também foi a mentoria e a aula na sexta-feira. Mas foi a visita técnica, em 2010, eu lembrei. Um momento antes do julgamento da DPF, foi trazido ao julgamento uma questão. E eu lembrei
né? Na hora que eu estava lendo o enunciado, eu falei, gente, habeas corpus, você não precisa ser um advogado, né? Mas se tratava de liberdade. E eu identifiquei que já havia um outro recurso anterior. Eu falei, já se tem um recurso, qualquer lógica de ter um próximo recurso. E um colega que também fez na mesma área, na mesma sala que eu fiz, ele falou, você fez qual peça? Eu falei, eu fiz um recurso. Ele falou, não, Qual você... deles? Né? Aí foi que ele perguntou. Eu falei, eu fiz um recurso extraordinário, que é um recurso endereçado para o STF. Aí eu lembrei da minha visita em 2010, daquele momento, veio aquele estágio, né? Falei, tô tendo um devaneio. Mas aquele devaneio foi suficiente para mim identificar a peça. Uhum. Ela falou, não, Márcio, você viajou. Ai, Jesus. Viajou. Peraí. Você viajou longe. Tratava de liberdade, era habeas corpus. Eu falei, mas você não está entendendo, tá fazendo uma prova, um exame para a OAB. Então, eu tinha que fazer uma peça que seria uma peça profissional de advogado. O habeas corpus qualquer pessoa pode fazer. Ele falou, mas será que eu errei? Eu falei, de duas uma. Ou eu gabaritei, ou você errou. Pronto. Aí na dúvida, aí você fala com uma tranquilidade. Eu falei, gente, a gente tem que manter a tranquilidade na vida diante dos desafios. Uhum. Se eu fiz com a consciência que eu estava entregando o meu melhor, e não tinha como mais mudar aquele resultado, só havia recurso. Eu falei, E o recurso não era mudar a peça inteira. não era mudar a peça. Era só detalhes, né? Era só detalhes, era uma correção, uma pontuação, né? Mas falei, cara, o que eu faço da vida? E eu fiquei me questionando. Eu falei, gente, mas será? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou mudar o passado, né? O passado fica bonito em museu, né? E o presente eu fiz. Agora o futuro depende de mim. Se eu for aprovado, ok. Se eu for reprovado, tá tudo certo. Eu vou tentar de novo. Sim, né? sim. E a gente tem que ter essa Valeu resiliência. como uma preparação para ti. No caso, se não tivesse dado certo. Se não tivesse claro dado deu, certo, né? se não tivesse dado certo, a galera falou, você ia tentar quantas vezes? Eu falei, não sei. Não sei, porque eu tive também o prazer e a honra de conhecer colegas na vida profissional que foram aprovados depois da 10ª vez. Pronto. E o que fez eles mais ou menos melhores? Não foi, e são excepcionais, né, na profissão. O né? que vale é não desistir jamais. Não, né? desistir não é uma opção. Tá certo. Doutor, e para nós irmos, né, finalizando, aconteceu algo inusitado demais que realmente marcou esse período da advocacia? Já, né? A advocacia é contar histórias e viver histórias também. Eu estava numa audiência de instrução, de um lado um colega promotor, da outro lado a juíza, né? E a gente fazendo a instrução até lá, tudo certo. E já encaminhando para o encerramento, o promotor levanta, agora eu quero fazer um pedido. Só que é um pedido pessoal. Eu falei, putz, cara, que vai fazer, né? Pedido pessoal. Ele pediu a juíza em casamento. Ai, peraí. Sim, eu vivi essa experiência. Imagina você tá dentro de uma audiência, um ambiente totalmente formal, né? A juíza conduzindo a audiência de forma exemplar e o promotor fazendo o papel dele. Tudo certo, tá tudo dentro do script. E antes de encerrar, ele pede a palavra e não era o momento dele, né? Eu falei, tá tudo certo, ele... Da minha parte, né? Eu já fiz minhas perguntas, eu já fiz minha condução. Tá, pode fazer. Pediu em casamento a juíza. Gente, que legal! E aí o detalhe. Eu achei que era uma questão estratégica, né? Para suspender essa audiência. E não era. Era um pedido mesmo. E aí ele tirou... né? Ele tirou do bolso dele a aliança. Oh, que coisa linda! Aí eu virei para a juíza e falei, doutora, né? Não sei a excelência, mas eu aceitaria. Eu aceitaria. Que situação bem inusitada mesmo. Né? Enfim, a sua audiência deu tudo certo. Aquele pedido não fazia parte. Não fazia parte, né? Mas que pegou todo mundo de surpresa, pegou, não foi, doutor? Gente, é um ambiente... E o seu cliente, como é que ficou assim? Oi? Ele ficou sem entender.
E aí, né, eu gosto de brincar às vezes, porque a gente precisa ter, né, esse lado mais leve numa profissão que é tão séria, né? Eu falei, doutora, aceita, doutora. Mas isso aí, eles já eram, claro, namorados, noivos, ninguém sim. imaginava. Não. O senhor não... Não, até então eu sabia que era noivo, mas escolher uma audiência para fazer. Eu falei, gente, eu sou homem, eu talvez não teria aquela coragem. Né? E as audiências já eram gravadas, de certo, naquele período? Nessa época? Não era porque se fosse gravado. Perdeu, se promotor. Fosse gravado, né? Fosse gravado, nossa, ia ser sensacional. Não, maravilhoso. Isso ia estar hoje nas melhores mídias, né? E detalhe, eles continuam casados. Que legal. Isso foi em Mato Grosso. Mato Grosso? Foi que Mato Grosso. Que legal. E teve mais alguma situação pra gente fechar com chave de ouro assim ou não? Se recorda no momento? Ah, sim. Você tem que tomar cuidado também. A audiência, a forma que você conduz, né? E você tem que entender que cada pessoa tem seu limite, né? Eu tô vendo que o magistrado tá perguntando e tá forçando. Eu falei, doutor, não faz essa pergunta. Aí a pessoa, né, daqui a pouco começa a transpirar, começa a tremer. Eu falei, segura aí. Ele, doutor, não tô me sentindo bem. Desmaiou. Ai. E agora? O que você faz? Suspende a audiência. E aí o juiz falou, mas foi proposital? Eu falei, não, doutor, não foi proposital. Né? Mas dava para ver que ele estava nervoso. Dava para ver. E mais de uma vez, falei, doutor, né? Tu falou, toma aqui uma água, né? Você tá bem, vamos dar um tempo. Mas enfim, né? O magistrado queria terminar aquela audiência rápida porque tinha outros compromissos. E não é aquilo. É uma pessoa diante de você. Então, cada um tem um limite. Sim. Você tem que respeitar isso. E naquele momento ele não respeitou, desmaiou. Pronto. Enfim, aí suspendeu a audiência. Aí suspendeu. Tipo, imagina numa audiência, o juiz falar, ele desmaiou, tá? Faz o quê? Eu falei, não faz nada, doutor, ele desmaiou. Não tem? Se a parte desmaiou, vai fazer o quê? Você quer que eu faça o quê? Eu chamei alguém. E aí que entra o detalhe, a gente tava num fórum na comarca no interior, que naquele momento não tinha ambulância lá, na estrutura. O local, né, para apoio médico mais próximo, digamos que ficava a cerca de 5 quilômetros, né? Então a gente tá um pouquinho distante. Aí ele desmaiou, e eu falei, faz o quê? E a princípio era um desmaio. Eu falei, não, mas ele não desmaiou. Aí que eu percebi que era muito mais grave. Ele infartou. Tá brincando. Ele infartou, né? O negócio foi sério, gente. Não, foi sério, foi muito sério. E aí que a gente entendeu a gravidade da situação. O juiz, promotor, tentando reanimar aquela pessoa, que a gente tem que fazer manobra cardíaca naquele momento, fazer ressuscitação. Deu certo, doutor. Deu certo. Porque advogado, juiz e promotor não entende nada de saúde? Não entende, né? E eu tive a oportunidade lá no ensino médio de fazer aula, né? De reanimação. Aí eu lembrei como fazer. Então eu fazendo lá, eu cansei. Eu falei, agora você, como que faz? Faz assim, faz dessa forma, faz assado. E no telefone, com o bombeiro, com o médico, veja o pulso, vê se a pessoa tá viva. Eu falei, por favor, não faleça. Mas foi uma situação inusitada. Então, você tem que entender o limite de cada pessoa. E foi uma situação séria. Sim. Algo que era para ser uma condução simples, chegou a um estágio de infarto e, infelizmente, poderia ser o óbito. Não foi. Sim. Em decorrência da demora do atendimento médico, todas as situações que aconteceram.
não aconteceu nada mais grave, né? Mas graças Mas, a Deus que era o sim, senhor que estava lá. estava Então lá. hoje, além de advogado, mediador, ainda é socorrista. Pode Socorrista. entrar no... E pai de pet, né? E pai de pet, pet, que, claro, né? né? São os amorzinhos do nosso Não. coração, esses filhos pet, não é, Sim, doutor? Com certeza. Que bom. Doutor, realmente foi uma honra, um prazer imenso te receber no Geração Jovem. Aprendemos demais, claro que nos descontraímos muito. Muito mais. Histórias inusitadíssimas, Sim. mas também aprendemos muito essa sua questão. Eu sei que, claro, não deu tempo de nós conversarmos hoje sobre Sim. isso, mas há dificuldades, limitações que de repente aconteceram na sua vida, Sim, certo? perfeito. Mas vale destacar que a persistência sempre esteve contigo, não foi? Sim. Mesmo em meio às lutas, às dificuldades, tu nunca se rendeu, baixou a guarda, jamais. Não dá. Então, não dá. perfeito. A vida é uma dádiva, né? Então você tem que abraçar ela, né? Tá certo. Doutor, as suas redes sociais, o seu contato, pode deixar para nós, por favor? Sim, eu brincando, né? Por ausência de dificuldade, minha rede social é o meu nome completo. Pronto. Márcio Esse Júnior Nunes da Silva. Fechou, galera. E claro, advogado, mediador, palestrante, autor de livros, o que mais, doutor? Além de socorrista, Socorrista só quero lembrar. Hoje, né, se aventurando, né, em desenhar, pintar, né? Se descobrindo. Que bom. Parabéns mais uma vez por Obrigado. quem és, pela pessoa maravilhosa, por, claro, estar aqui conosco. É um prazer, uma honra termos este momento contigo. Sim. Galera, espero que vocês tenham, sim, claro, aprendido demais, se descontraído muito com a gente. E, claro, espero todos vocês na próxima semana, porque temos outra profissão maravilhosa que vocês vão amar saber todos os detalhes, que por enquanto é segredo, mas fica ligadinho com a gente, tá bom? Agradecemos infinitamente ao Papai do Céu por este momento, pela vida do Dr. Márcio Júnior, pela sua presença, sua participação, sua audiência. Já deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilhe esse material, tá bom? E nos vemos semana que vem. Valeu, galera!